Certo. Aula de hoje a gente vai falar sobre os movimentos da Terra. E já passando, a gente possui dois movimentos fundamentais, que é a translação. A translação, que é o movimento em que a Terra faz ao redor do Sol, e a rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno de si. Ok, mas vamos se aprofundar nesses dois movimentos. O primeiro dele é a translação. Beleza. Como foi dito já, a translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. A gente pode ver aqui um esquema, né? Ela está girando aqui, ó, ao redor do Sol. Beleza. Esse movimento, ele não é um movimento circular, e sim um movimento elíptico. Meu Deus. Elíptico. Pronto. Elíptico. Ou seja, isso aqui não é um círculo, e sim uma elipse. Uma elipse, ela vai ser como se fosse um círculo, só que ele mais fechado. Ou seja, ele não vai ser totalmente o mesmo tamanho aqui. Vai ter partes em que o raio, ou seja, ligando aqui o centro à borda, vai ser menor do que em outros. Beleza? Esse aqui é o que define uma elipse. O que acontece? Isso quer dizer em que vai haver momentos, assim vai haver um momento em que a Terra vai estar mais afastada, e em outro ponto ela vai estar mais próxima do Sol, beleza? Ok? Esses pontos, na verdade, são chamados de afélio e perifélio, certo? Que quando ela está mais afastada, a gente vai ter o afélio. Enquanto quando ela estiver mais perto, a gente vai ter o perifélio. Ok? Um macete bem simples para poder saber quando é perifélio e quando é afélio, ou seja, quando o ponto, né, em que a Terra se encontra é um perifélio ou é afélio, basta saber o seguinte, ó, se está perto do Sol, se estiver perto do Sol é um perifélio. Se estiver afastado, é um afélio. Beleza? Então, o ponto mais afastado do Sol é o afélio, enquanto o ponto mais próximo do Sol é o perifélio. Ok? Certo. O movimento de translação, ele dura em torno de 365 dias e 6 horas. 365 dias é um ano. Ok. Mas, professor, por que 6 horas? Por que a gente não conta 366? Porque é o seguinte. Vamos observar o seguinte. Ó. 6 horas a cada 4 anos eu vou ter basicamente 24 horas. Ou seja, um dia. Beleza? Então, se a gente for contar, deixando acumular até dar os 24 horas, ou seja, dar um dia, a gente vai ter um ano de 366 dias, que é chamado ano bissexto, certo? O ano bissexto. Beleza? Ah, professor, então é por isso que tem o ano bissexto? Sim. Ok? Uma boa forma de saber quando o ano é bissexto ou não é o seguinte, ó. Tempo de Olimpíadas, o ano é bissexto. Ou seja, o ano vai ter 366 dias. E a gente sabe que as Olimpíadas ocorrem a cada 4 anos, que é a mesma coisa que acontece com o ano bissexto. O ano bissexto ele ocorre a cada 4 anos, certo? Ok. Continuando ainda sobre a translação, junto com o eixo de inclinação, é o que vai determinar as estações do ano, ok? Então, a translação ela é fundamental para determinar as estações do ano. Ok. Por que eixo de inclinação? Gente, é o seguinte. Vamos ligar uma reta, certo? Em que parte aqui do Polo Norte
Polo Norte e passa por dentro da Terra até chegar ao Polo Sul. Vou dar só Sul. Ok? Essa reta é chamada de eixo de inclinação. Ok? Esse aqui é o meu eixo, certo? Ele é um pouco inclinado, por isso é chamado de eixo de inclinação. Tá, professor, mas por que isso é importante para saber as estações do ano? É o seguinte, se a gente for dividir a Terra em duas partes, a parte de cima sendo a parte norte, e a parte de baixo sendo a parte sul, a gente vai ter o seguinte, ó, quando a gente inclinar e a gente fazer esse movimento, vai ter partes, vai ter épocas, certo? Vai ter alguma parte desse movimento em que o Sol vai pegar mais em uma região, ou seja, em uma região sul do que na norte, em outros momentos vai pegar mais no norte do que no sul, e em outros vai pegar igualmente, certo? Essas etapas são chamadas, esses pontos são chamados de solstício e equinócio, ok? O que é o solstício? O solstício é o ponto em que vai pegar mais em uma região do que na outra, beleza? Certo? A gente vai ter o solstício 2 vezes no ano, ou seja, 2 vezes no movimento, ok? E a gente pode observar aqui, né, nesse exemplo, nesse esqueminha. Bom, aqui, se a gente for dividir aqui em norte e sul, aqui a gente tem a região norte e aqui tem a parte sul. O que acontece? Nesse movimento aqui, em 21 de junho, a gente pode observar que o Sol ele pega mais na região norte do que na região sul. A gente pode observar aqui, ó, a parte aqui de cima em que o Sol está pegando é bem maior do que essa parte de baixo, beleza? O que acontece? Isso vai identificar quando é inverno e quando é verão, ou seja, vai indicar o início do inverno e o início do verão, beleza? O solstício ele vai indicar início de inverno e o início de verão. Nesse caso aqui, no norte, é verão. Ah, professor, por que verão? Porque o Sol está pegando mais aqui no norte. Então, onde o Sol pega mais, é verão. E nessa parte aqui, o hemisfério sul é inverno, é onde está começando o inverno. Ok? A mesma coisa você pode ver aqui nessa outra parte. Só que nessa parte, está pegando mais no hemisfério sul, ou seja, aqui é verão, do que no hemisfério norte. No hemisfério norte, esse daqui é inverno. Bota só assim. Inverno. Ok? Pronto. Tá aí, identifiquei. O solstício é quando a gente vai ter uma parte, um hemisfério pegando mais sol do que o outro. Beleza? E a parte em que pega mais sol é a parte do verão. Ou seja, no solstício aqui de 21 de junho, a gente vai ter o início do verão no hemisfério norte e o início do inverno no hemisfério sul. Enquanto de 21 a 22 de dezembro, né, 21 ou 22 de dezembro, a gente tem um solstício em que vai indicar o início no inverno no hemisfério norte e o início do verão no hemisfério sul. Beleza. Então eu sei o que é um solstício, agora eu vou entender o que é um equinócio. Bom, equinócio, essa parte aqui, equi, vem de equivalente, ou seja, igual. Beleza? Vem de igualdade, igual. Tá, mas por que igual? Porque é o seguinte, ó, se a gente for dividir essa parte aqui, tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul, eles estão pegando a mesma quantidade de sol, beleza? Ou seja, não tem um maior que o outro, ok? Nesse caso, os equinócios vão ser basicamente isso. Quando os dois hemisférios estão sendo iluminados da mesma forma. A mesma coisa acontece aqui, ó, nesse aqui de baixo. Temos aqui o hemisfério norte e o hemisfério sul. Nesse caso aqui, ele está virado para lá, essa parte que está virada para a gente fica toda escura. Ok. Mas como saber que o equinócio ele vai indicar que é outono, quando inicia o outono e a primavera. Beleza, mas quando eu faço para saber se qual hemisfério começou o outono e qual hemisfério começou a primavera? Muito simples. Quer dizer, é um pouquinho mais complicado, mas dá para a gente entender.
Tem, aquela música da Sandy em que fala o seguinte, ó. Primavera, verão, outono. Vou pegar um pouquinho mais pra cá. Outono e inverno. Beleza? Primavera, verão, outono e inverno. Então basta fazer o seguinte, ó. A Terra ela vai ser sempre nessa direção aqui, ó. Beleza, galera? Ó. Sempre nessa direção. Certo? De oeste a leste. O que acontece? Só precisava ver o seguinte, ó. O hemisfério norte estava no inverno. Ok? Então, se estava no inverno, depois do inverno vem a primavera. Então, aqui, o hemisfério norte começou a primavera. Enquanto no hemisfério sul, se estava aqui, ó, no verão, depois do verão vem o outono. Outono. Pronto. A mesma coisa, basta saber isso aqui, ó. No hemisfério norte, que é a parte de cima, estava no verão. E ele veio para cá, ó. Estava no verão, veio para cá, verão, outono. Então, isso aqui é outono. O hemisfério norte está no outono. Enquanto o hemisfério sul estava no inverno e vai ser agora primavera. Gente, toda vez sempre vai ser assim. Sempre vai ser trocado. Enquanto no norte é inverno, no sul vai ser verão. Beleza, galera? Sempre é o oposto. Ok? Tá. Outra característica importante é o seguinte, ó. Solstício de verão, ou seja, quando o hemisfério está no verão, os dias eles são mais longos do que as noites. Beleza? No solstício de inverno, acontece ao contrário. As noites é que são mais longas do que os dias. E já no equinócio, os dias e as noites eles têm o mesmo tamanho. Beleza? Elas são iguais. Lembrando, equinócio, equi vem de igual, equivalente. Então tem a mesma duração. Beleza? Tá. Agora vamos falar sobre o movimento de rotação. Como já foi dito, o movimento de rotação é o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. Como a gente disse, vamos supor que tem um eixo aqui. Deixa eu mudar de cor. Mas vai confundir ali. Vou pegar esse verde. A gente vai ter aqui um eixo que parte do Polo Norte até o Polo Sul. Beleza? Esse eixo imaginário ela vai ser fundamental para a gente saber o que é o movimento de rotação. Por quê? O movimento de rotação é o movimento em que a Terra gira, certo? Ao redor de si mesmo, e que os pontos aqui é nada mais do que esse eixo imaginário, ok? Esse movimento sempre vai ser de leste a oeste, beleza? Ou melhor, de oeste para leste, certo? Sempre vai ser nesse sentido, de oeste para leste, ok? E esse movimento, ele dura basicamente 24 horas. Beleza? 24 horas, ou seja, um dia. Ok? O movimento de rotação, ele é que vai identificar, ele que vai fazer com que exista dias e noites. Beleza? Dias e noites. Outro ponto importante também se falar sobre a rotação, em que ela é a principal causa, é o fuso horário. Beleza. Vamos entender um pouquinho o que é o fuso horário. Você já deve ter percebido que, por exemplo, aqui no Tocantins, beleza? Que é a cidade onde é o estado em que eu resido, é 8 horas. Beleza. Só que, vou botar aqui, Tocantins, T-O. Tocantins é 8 horas. Porém, lá no Acre, ele vai ser 6 horas. Tá, mas por que tem essa diferença, sendo que a gente mora no mesmo país? Isso vai ser graças ao fuso horário. Beleza? Porque imagine aí, vamos supor que todo mundo tivesse o mesmo horário, certo? Em que aqui no Brasil fosse 6 horas, aí lá no Japão
botar aqui Brasil, 6 horas, e o Japão fosse a mesma hora. Fosse também 6 horas. Bom, isso ia dar uma dificuldade terrível, né? Assim, por quê? Enquanto no Brasil ia tá iniciando o dia, né? Assim, no Japão não tinha lógica, né? Ia ser dia com a noite escura, não tinha como, né? Com a noite, não tem como, né? Então, nesse caso, os fusos horários são fundamentais para ter esse controle, beleza? E para isso, a gente fez o seguinte: vamos supor que a gente pegue o nosso planeta Terra, ele tem um formato geode, né, assim, e a gente abra ele, certo? A gente parte ele num certo ponto, aqui, por exemplo, e abre ele. A gente vai ter esse formato aqui, beleza? O famoso mapa mundi, ok? O que acontece? E a gente começa a fatiar ele em pedaços iguais, ok? Em que cada esse pedaço ele vai ter 15 graus. Tá, pessoal, mas por que 15 graus? Por que é medida em graus? Porque a Terra ela tem um formato de ela tem um formato redondo, né? Assim, basicamente redondo. É um geode, é quase ali um redondinho. Então, o que acontece? Se tem esse movimento, eu vou ter angulações e não medidas, beleza? Então, é mais fácil dividir em angulações, ok? E cada angulação, ela vai ter uma distância de 15 graus de uma para outra. Ou seja, essa distância de uma linha para outra é de 15 graus, ok? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos supor, por que é 15 graus? A gente sabe que um dia ele tem 24 horas. E se isso aqui é redondo, ele vai ter 360 horas, 360 graus. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Uma hora vai corresponder a quantos graus? A gente vai fazer aqui, regra de 3, vai ficar 24x é igual a 360, x é igual a 360 dividido para 24, eu vou ter 15 graus. Ou seja, a cada 15 graus equivale a uma hora. Beleza? E isso aqui é fundamental para eu saber que horas é em certo local. Por exemplo, se eu pegar aqui lembrando, gente, o meridiano de Greenwich, ele é que vai dividir a Terra num ponto bem no meio, beleza? Ele vai ser o marco zero. E que se eu quiser andar para leste, eu vou somar aqui, ó, mais 15 graus, mais 30, ou seja, eu vou adicionando horas, beleza? Por exemplo, se aqui no Greenwich for 8 horas, se eu pegar aqui na parte da África, a gente vai ter o que, ó? Pega aqui esse passo aqui na África, aqui, 30 graus. Então, ele vai aumentar, ó. Vai aumentar 1, vai aumentar 2. Então, já na África vai ser 10 horas. Beleza? Então, eu aumentei cada grau. Ou seja, cada grau eu sei que é 1 hora, então aumentou 2 horas. Beleza? Agora, se eu quiser partir aqui nessa direção, na direção oeste, eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair, ou seja, eu vou tirar horas. Por exemplo, enquanto aqui no Greenwich ele está 8 horas, se eu pegar aqui uma linha que passa pelo Brasil, por exemplo, essa de 60 graus, a gente vai ter o quê? Ó, se está 60 graus, então vai diminuir 1, 2, 3, 4. Então, vou diminuir 4. Se aqui é 8 horas, aqui será 4 horas. Ok? Beleza? É muito simples saber essa questãozinha de fuso horário. Tá, agora o Brasil. O Brasil ele possui 5 fusos horários. Beleza? Em que isso aqui vai ser 5 horas a menos do que está lá no eixo de Greenwich. Vou ter o de 4, 3 e 2. Tranquilo? Então é basicamente isso. Então, enquanto aqui no Tocantins, aqui ó, o Tocantins for 8 horas, beleza? Eu quero ir no Acre, que vai ser quanto? Bom, isso aqui é 8 horas. Se eu quero saber aqui, por exemplo, nas ilhas marítimas que tem no Brasil, a gente vai ter o quê? Vai aumentar mais 1 hora, porque está no 3, vai para o 2, vai dar 9 horas. Enquanto aqui, ó, vai ser quanto? Esse daqui vai ser 7 horas e aqui vai ser 6 horas. Vai ser basicamente isso. Beleza? Nessa direção, subtrai.
e nessa direção soma. Tranquilo? Então vamos para as questões. A imagem abaixo destaca o movimento de rotação. A gente já falou sobre isso, né? Em que ele vai indicar o movimento de rotação, ele vai ser o fundamental para separar dias e noites, porque a gente sabe que ela vai fazer esse movimento de oeste a leste, enquanto a parte que está no Sol é dia e a outra parte é noite. Beleza? Tranquilo. Tendo como base a imagem acima, essa imagem aqui, baseando-se no estudo do texto rotação, que tem no livro tal, livro didático, explica que o que é o movimento de rotação. Bom, o movimento de rotação é nada mais do que um movimento que a Terra, né? A Terra, lembrando, galera, T maiúsculo, porque Terra com T minúsculo é a Terra que a gente pisa, que a gente pega, assim, enquanto a Terra com T maiúsculo é o planeta. Beleza. Movimento que a Terra faz em torno de si, né? Em torno de si. Beleza. Qual é a duração do movimento de rotação? 24 horas. Não tem dúvida. O movimento da Terra responsável pelas estações do ano é chamado de... Gente, a gente já viu isso aqui, ó. As estações do ano, elas vão ser marcadas pela translação, né? Elas são feitas por causa da translação, juntamente com a inclinação, né? Inclinação do eixo. Então aqui, letra C, translação. Assinale com a letra R os enunciados referentes ao movimento rotação. Beleza. R, rotação. E com a letra T, os referentes ao movimento de translação. Beleza. Bora aqui. Gira em torno do Sol. Bom, o movimento que a Terra faz girando em torno do Sol é a translação. Então aqui é um Tzinho. Gira em torno de si mesmo, a gente acabou de ver que é a rotação. Leva 24 horas para dar uma volta completa. Gente, 24 horas é um dia. E o que refere-se a dia é rotação. Então aqui, rotação. Leva em torno de 365 dias para dar uma volta completa. 365 dias é um ano. O que fala de ano é translação. Então aqui um Tzinho. Movimento responsável pelo dia e a noite. De novo, rotação, porque é 24 horas, né? Assim, em que quando a parte escura vai determinar a noite e a parte clara o sol, ou o dia. Movimento responsável pelas estações do ano. A gente já viu. É a translação. Então, T, R, R, T, R e T. Letra A. Beleza. Vamos ao próximo. Assinale as afirmativas a seguir com V quando forem verdadeiras e F quando forem falsas. Vamos lá. A Terra só realiza um movimento. Não. É só um não. Então esse aqui é falso. O movimento de rotação consiste no deslocamento da Terra em volta do seu próprio eixo. Bora ver aqui, ó. Rotação, movimento em seu próprio eixo. Correto, verdadeiro. O movimento de rotação consiste no deslocamento em volta do Sol? Não. Isso aqui é falso. É em volta de si mesmo. A ocorrência de dia e noite está relacionada ao movimento de translação? Não. Rotação. Rotação. Ok? Aqui é rotação. Aqui está correto. Esse daqui é de si mesmo. De si mesmo. E isso aqui é dois movimentos. Assim, não é apenas um, não. Dois. Então isso aqui é falso. A ocorrência de diferentes estações do ano está relacionada com um movimento de translação. Beleza, correto. Verdadeiro. Questão 5 e última questão. Observe a imagem. Bom, a gente já viu que está falando sobre equinócio, né? Assim, então vai ser basicamente sobre isso. Os solstícios e os equinócios ocorrem em razão de qual movimento realizado pela Terra? Bom, gente,
Já está vendo aqui, né? É o movimento em que a Terra faz ao redor do Sol, ou seja, translação. Explica a diferença entre solstícios e equinócios. Bom, os solstícios eles vão indicar, ó, solstícios vão indicar início de verão e inverno, enquanto os equinócios vão indicar o início de outono e primavera. Tá, mas a única diferença só é essa? Não, isso aqui é a principal, beleza? Os solstícios ocorrem em quais estações do ano? Ó, os solstícios ocorrem em quais estações do ano? Verão, a gente já viu, e inverno. Enquanto os equinócios vão ser no outono e primavera. Muito simples. Ok, galera. O que acontece? Essa foi a nossa aula de movimentos da Terra, beleza? Se precisar, a gente faz outra aula, certo? Você deixa no comentário aí se ficou com alguma dúvida. E é isso aí, beleza? Então, já agradeço a compreensão. E é isso aí. Tchau.